Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos para a nossa primeira aula de português da semana, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das palavras. Vamos ao slide, depois ao livro didático de vocês, ok? Me acompanhem, por favor, galerinha. Isso. Prontinho, vamos falar, né, sobre a estrutura das palavras, ou seja, como é que é formado cada palavra, né, gente? Uma palavra é formada por unidades mínimas que possuem significado. A essas chamamos de elementos mórficos ou morfemas, né? Então, as palavras são formadas por morfemas ou elementos mórficos, né? Os morfemas que constituem as palavras são os seguintes: radical, desinência, vogal temática, afixos, vogais e consoantes de ligação. Vamos falar de cada uma delas agora separadamente, certo? O radical é a parte fundamental da palavra, é aquela que quase nunca muda, né? Esse contém seu sentido básico, é comum a um grupo de palavras do idioma. Aqui, no caso, tem uma palavra, né? E tem palavras derivadas dela. Percebam que o radical é o mesmo: pastel, pasteleiro, pastelaria, né? Perceberam, gente? Que tem uma parte que ela não muda, não é isso? Vamos lá. Desinência. Em português, as desinências são dois tipos: nominal e desinência verbal. A desinência nominal indica gênero e número, né? Gênero masculino e feminino e número singular e plural dos substantivos, adjetivos e alguns pronomes. Exemplo, vamos lá. Nosso, né? Você veja aí a parte que não muda. Nosso, tá vendo? N-O-S-S, né? Aí depois vem o O-S separado. Manias e absurdas. Aí, verbal. A desinência verbal indica pessoa, número, tempo e modo. Já indica mais coisas a desinência verbal, né? A desinência nominal, só gênero e número. E a desinência verbal, pessoa, número, tempo e modo. A desinência verbal indica pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular e plural. Tempo e modo, no caso, né? Tempo, presente, passado e futuro. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, né, gente? Exemplo, vamos lá. Cante é o radical. A é a vogal temática. C, desinência que marca tempo, imperfeito em modo subjuntivo, ou seja, é pretérito imperfeito em modo subjuntivo, certo? Mos, desinência que marca a primeira pessoa, número do plural, ou seja, primeira pessoa do plural, mos, certo? Vamos lá, próxima fase. Agora vamos à vogal temática. Se vocês prestarem atenção, é bem difícil o quê, Karine? É bem fácil. Vocês são inteligentes, vocês vão tirar de letra, eu sei disso. Né? É bem facilzinho. É só vocês prestarem atenção na divisão exatinha da palavra e ver as partes de acordo com como elas são. Você vê as palavras derivadas dela e estudando aos pouquinhos, que logo, logo vocês vão estar craque nisso, certo? E qualquer dúvida pode perguntar ao professor, claro, né? Vogal temática é a vogal que torna possível a ligação entre o radical e a sua desinência. Observe o verbo cantar, cante, radical. A, vogal temática. A, R, desinência de infinitivo, né, gente? Infinitivo, o nome do verbo, né? Cantar, né? A junção do radical cante com a desinência R no português é impossível. É a vogal temática A que torna possível essa ligação. Vejam aí, né, gente? A vogal temática A torna possível a ligação entre o radical e a sua desinência. Vamos lá? Afixos. São morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua significação básica. São divididos em prefixos e sufixos, ou seja, né, são partes que a gente coloca no início da palavra ou no final da palavra para o quê? Às vezes para mudar o seu sentido, né? Melhor, na maioria das vezes para mudar o seu sentido, que aqui mesmo, vamos lá. Prefixos, né? Antepostos ao radical, vem antes do radical. Exemplo, impossível, desleal. Impossível é uma coisa que não é possível. Desleal é alguém que não é leal. Então, já mudou o sentido da palavra aí. Sufixo, posposto ao radical, ou seja, vem depois do radical. Exemplo, lealdade,
e felizmente. Agora, vogais ou consoantes de ligação. Lembram da vogal temática, que só foi possível ligar o radical à sua desinência por conta da vogal temática? Agora vamos aqui ver a questão das vogais ou consoantes de ligação. As vogais ou consoantes de ligação ocorrem eventualmente entre um morfema e outro para facilitar ou até possibilitar a leitura de uma palavra. Exemplo, paulada, cafeteira, gasômetro. Vejam que as vogais e as consoantes de ligação, elas estão em negrito e sublinhada, que é para facilitar o entendimento de vocês, certo? Agora vamos, né, para o livro didático de vocês, páginas 159 e 160. Continue me acompanhando, galerinha, e vamos lá. Prontinho. Reflexão sobre o uso da língua, página 159, estrutura das palavras. Releia o trecho do depoimento, a troca, observando as palavras destacadas. Mas fui pegando intimidade com as palavras e quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia lembrando de consertar o telhado. Letra A. O que existe de semelhante entre essas palavras? Intimidade e íntimas, essas duas que estão em negrito. O que existe de semelhante entre elas duas, hein, gente? Ponham aí, ok? Letra A, já falei, foi letra B. Que diferença há na formação dessas palavras? Vejam aí, a gente falou da questão de vogal temática ou radical, vogal temática, desinência, não foi isso? Falamos de prefixo, falamos de sufixo, então vejam aí o que é que tem de diferença entre a palavra intimidade e íntimas. C. A diferença na formação dessas palavras pode modificar o significado e a função delas? Explique, falamos disso também, não foi, gente? Quando eu fui citar os exemplos das palavras que tinham prefixo e sufixo? Então, vamos lá, né? Segunda questão. Leia as informações sobre a estrutura das palavras. As palavras de nossa língua são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. A parte da palavra que nos informa o seu sentido básico chama-se radical. Os outros elementos são afixos e as desinências, que os modificam, ou modificam o significado da palavra, ou apenas indicam uma flexão, gênero, número, tempo, pessoa verbal, por exemplo. Observe. Aí tem radical, íntimo, né? E aqui tem livre, só até o R, né? Morfemas afixos e desinências. Letra A, aí indica gênero da palavra, né? Desinência. Aí letra A. Forma do aumentativo, afixo, inho. Forma do diminutivo, afixo, eto. Forma do diminutivo, afixo. Aria, indica atividade, ramo de negócio, afixo. Eiro, indica ocupação, profissão, afixo. Quando as pequenas unidades dos afixos são colocadas antes do radical, recebem o nome de prefixo. Se estiverem depois do radical, serão chamadas de sufixo. Observe os outros exemplos. Telha, radical, ado, sufixo, telhado. Desprefixo, cobrir, radical, descobrir. Responda. Letra A. Forme palavras com acréscimo de afixos das seguintes palavras coletadas do depoimento, a troca. Escada, parede, morar e comia. São afixos, então vocês podem colocar tanto prefixo quanto sufixo, certo, gente? B. As palavras imaginação, gostosa, construtora são derivadas de outras. De quais palavras são originadas? Que afixos foram acrescidos ao radical dessas palavras para formá-las? Explique. Vocês vão dizer de quem é que elas são formadas, essas palavras, quais são as palavras primitivas, né, de que elas derivaram. Vocês vão dizer quais foram os afixos que foram acrescentados, né, prefixo ou sufixo, e vão explicar o porquê de cada coisa dessas aqui. C. Na palavra construtora, além de um afixo, há uma desinência que indica seu gênero. Explique que parte da palavra é a desinência e qual gênero indica, né? Qual é a parte da palavra, daquelas que nós vimos no slide, e qual o gênero, se é masculino ou se feminino, certo? Nossa primeira aula vai ficando por aqui, mas teremos mais aulas durante essa semana, certo? E também na outra semana, né? E na outra, e na outra, e na outra, né, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que a explicação tenha sido
boa, mas caso surjam dúvidas, já sabe, procurar o professor. Certo, galerinha? E continue usando máscara, álcool em gel nas mãos. Ok? Combinado assim? Vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.